nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o novo Yuan Pro, modelo 100% elétrico da BYD, que chega aí para complementar a gama da montadora. Aliás, montadora que tem a maior variedade de modelos 100% elétricos do mercado brasileiro. O Yuan Pro, apesar do nome, ele é bem diferente do Yuan Plus. Mas isso tudo a gente vai entender nesse vídeo. Eu tenho a oportunidade aqui de trazer para vocês um executivo da BYD que vai contar o posicionamento desse produto, explicar como ele vai chegar no mercado, e eu também vou mostrar todos os detalhes do novo modelo que está chegando aí às lojas. Agora, mais uma vez, eu vou entrevistar aqui meu amigo Henrique Antunes, diretor comercial da BYD Brasil. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, Jorge? Como é que você está? Tudo em ordem. Henrique, estamos num lançamento extremamente importante. Eu tenho perguntas difíceis para você, que são dos usuários, né? Que eles querem saber como é que esse carro novo está chegando. Então, bom, a primeira coisa, qual é a proposta do Yuan Pro, o carro que vocês estão lançando agora? O Yuan Pro, ele vem para completar nossa gama de produtos elétricos, né? Então ele é um SUV compacto 100% elétrico, não que seja um SUV exclusivamente urbano, mas é um SUV que tem uma proposta mais urbana pela dimensão, pelo raio de giro, pela posição de dirigir mais elevada, que isso é muito agradável, principalmente nos grandes centros, né? Então ele vem para atender um consumidor que tem um anseio hoje de um SUV compacto, mas que quer essa opção 100% elétrica, que ainda é pouco disponível no mercado. Tá aí a explicação da BYD. Agora, muita gente pode gerar um pouquinho de confusão, porque quando a gente fala, por exemplo, de Song Pro e Song Plus, ainda que eles sejam diferentes, eles são bem parecidos. Sim. Agora, você está usando aqui o nome Yuan Pro, e a gente já conhece no mercado o Yuan Plus. Correto. E eles são carros bem diferentes. Explica essa ideia da BYD pra gente. Sim. A denominação Plus e Pro, né, é para trazer um Plus, um carro mais premium, maior, e o Pro, um carro mais compacto, um carro de um custo mais acessível. Então, da mesma maneira do Song, a gente traz isso para o Yuan, né? Mesmo sendo em design bem diferente os dois, você cria a composição de uma família. Então, a família Yuan, que tem o Yuan Plus e que tem o Yuan Pro, atende desde o cliente que quer uma SUV média, mais completa, mais cara, até o cliente que quer uma SUV compacta num preço mais acessível. Então, é mais uma composição de estrutura de família, como a gente também vê no Dolphin. Dolphin Mini, Dolphin GS, Dolphin Plus. Então, ele tem ali uma gama de produtos que atende um segmento de clientes. Tá vendo, pessoal? É uma composição de família, bem explicado isso aí. Agora, onde o Yuan Pro está posicionado na gama? Porque vocês têm uma gama bem variada, né? Com certeza. O Yuan Pro é posicionado na gama abaixo dos R$200 mil, então a gente vou falar do preço, a gente falou do preço agora, R$ 182.800, então ele é o SUV de entrada da BYD. Do mesmo jeito que a gente tem o hatch de entrada, que é o Dolphin Mini, hoje a gente tem o SUV de entrada da BYD, que é o Yuan Pro. Bom, agora vem uma pergunta que muita gente está fazendo essa pergunta, né? Você acabou de falar o preço do carro. Então a gente sabe que esse preço aí, ele está muito próximo do Dolphin Plus, Correto. Que é um modelo aí que vocês também têm 100% elétrico, é um modelo que vai ter aí então, um pacote de equipamentos um pouco mais recheado, vai ter assistência à condução. O Yuan Pro é um carro mais acessível, mas como é que o cliente entende o que é o Dolphin Plus e o Yuan Pro? Como é que vocês estão vendo essa diferença do cliente, uma vez que os carros custam praticamente a mesma coisa e eles têm umas entregas bem diferentes? Sim, são duas propostas distintas, como você disse, né? Então, o cliente, o produto Dolphin Plus, não vou nem falar do cliente, o produto Dolphin Plus, ele é um hatch com pimenta, como a gente gosta de falar, é um hatch esportivo. Então, ele é um carro com pacote vasto de equipamento, um carro com uma potência muito grande, são mais de 200 cavalos, né? Uma bateria maior, que dá um range de autonomia maior, diferente do Yuan Pro. O Yuan Pro, ele chega numa proposta de quê? De ser um SUV compacto, Mais alto. um pouco menos de potência, né? Então, são duas propostas. Então, o cliente do Yuan, do Dolphin Plus, ele é um cliente que busca um carro esportivo. Poderíamos dizer que ele é um carro mais urbano e o Yuan Pro, ele consegue fazer um pouquinho de aventura? Seria isso? Sim, os dois são bem... tem uma proposta muito ligada ao uso urbano, né? À rotina urbana. Mas o Dolphin Plus, eu acho que o Dolphin Plus mais com uma proposta de ser um carro esportivo, de ser um hatch esportivo, de ser um carro de performance, de ser um carro para quem quer um carro diferente, para quem quer um carro, como eu disse, com uma pimentinha. E já o Yuan Pro
é um carro para um cliente que quer um carro para o uso diário, que quer um carro mais prático, que quer um carro para carregar os filhos, quer um carro para ir no mercado, né? Então a gente vê muita aderência no Yuan Pro, né? Um carro, assim, que eu tenho certeza, o Baldi falou na apresentação dele, eu tenho certeza que é um carro que vai agradar demais as mulheres. Então, um carro compacto, posição de dirigir elevada, um carro que tem um banco com espaço traseiro interessante. Então, eu realmente acho não, a gente tem números, né, estudos que mostram isso. São dois produtos que vão atuar em segmentos distintos para públicos distintos, mesmo que o preço é igual. Tá vendo, pessoal? Essa é a explicação da BYD, ainda que os preços próximos têm público diferente. Agora, ainda dentro dessa gama BYD, né? Hoje a BYD certamente é a marca com a maior gama de veículos 100% elétricos do mercado brasileiro. Sim. Então você começa no Dolphin Mini, depois você tem o Dolphin Plus, agora o Yuan Pro, o Yuan Plus, o Seal, o Tan e o Han. Não esqueci ninguém, né? Não. Tá todo mundo aí. Bom, a gente sabe que o Brasil ainda tem uma deficiência muito grande de infraestrutura elétrica, né? E o mercado de carro elétrico, ele acaba atendendo aquele cliente que tem condição de carregar o carro em casa. Sim. Então aí a pergunta é, essa gama toda de carro elétrico, ela não está saturada? Tem espaço para tudo isso? Como a BYD está vendo essa situação de mercado? Sim. O que acontece, assim, falando de infraestrutura, só fazendo um adendo aqui na infraestrutura, no início do século XIX, as pessoas não queriam trocar a carroça pelo carro, porque não tinha posto de gasolina para abastecer o carro. E aí o volume de carros cresceu, hoje você tem um posto em cada esquina. É a mesma coisa do carro elétrico. A demanda faz com que essa infraestrutura cresça. A BYD começou há 2 anos a fazer essa escalada de vendas de volume de carro elétrico, puxa um research aí sobre carregadores. Explodiu a infraestrutura de recarga. Tem um exemplo, São Paulo, Rio, você tinha 1. Hoje você tem mais de 10 entre São Paulo e Rio. Então a infraestrutura de recarga está diretamente conectada ao volume de vendas. O volume de vendas crescendo, a infraestrutura de recarga cresce. Então, só fazendo essa aspas na infraestrutura. A gama da BYD não. Hoje a BYD tem uma gama, exatamente, a gama é grande, tem espaço para mais produto, o cliente pode esperar porque vai vir mais produto elétrico da BYD. Tem espaço para mais produto. Porque o que acontece? O nosso compromisso é de trazer o produto para todo o perfil de cliente. Então, como você falou, eu tenho um Dolphin Mini, que é um hatch de entrada, que atende muito motorista de aplicativo, muita gente com uso urbano, e eu tenho o Sedan RAM, que é um sedã de luxo, de nicho, baixo volume, para um cliente muito específico, que é um carro extremamente luxuoso. Então, o que a gente entende é que, para ter um crescimento sustentável no volume de vendas, eu preciso ter um line-up que dê cobertura a todo o perfil de cliente. Acabou. O cliente tem opção. E aí eu entro nessa, tanto no elétrico quanto no híbrido. Então eu tenho SUV compacta, híbrida elétrica. Eu tenho sedã, híbrida elétrica. Eu tenho SUV média, híbrida e elétrica. Então o cliente pode escolher tanto no perfil de produto que ele quer, quanto na tecnologia que ele quer. Ele quer um DMI híbrido, melhor híbrido do mundo, fazer propaganda aqui? Tem. Quer elétrico, mais rápido, potente? Tem. Então eu acho que essa é a dinâmica do line-up da BYD. Ele é muito grande, né? Muito grande não, pequeno porque vai crescer mais. Olha a explicação completa do Henrique. Agora, por falar nisso, vocês anunciaram uma novidade extremamente importante nesse carro, que em breve terá um aplicativo na central multimídia para facilitar a vida do carregamento. Como é que é essa história? Exatamente. A gente tem hoje um aplicativo, BYD Recharge, né? Você já pode fazer o download no seu celular, etc. Onde nesse aplicativo mostra... BYD Recharge. Exato. Você tem acesso a toda a infraestrutura de recarga BYD e a rede conveniada. E por esse aplicativo você faz o pagamento da recarga e etc. Vê o mapa até esse carregador. E o que acontece? A gente está integrando esse aplicativo dentro da central multimídia. Só do Yuan ou todos? De toda a linha. Isso é interessante na BYD. Toda vez que você atualiza, eu atualizo de quem já comprou. Então, exceto para a primeira geração do Tan, que tem uma versão de hardware diferente, todos os outros eu atualizo. Aí você tem o BYD Recharge na central. O que é isso? Eu clico na central, carregador mais próximo, ir até lá. Ele me mostra a rota e eu chego até o carregador. Olha que sensacional! Vai facilitar a vida de quem tem 100% elétrico. E para a gente fechar aqui esses esclarecimentos do Henrique, bom, você falou o preço, vamos repetir o preço de... R$ 182.800. Condições de lançamento, quais são? Nós temos, eu falei agora há pouco no palco, né? A BYD tem uma estratégia bem inovadora.
quer oferecer já no lançamento do carro condições comerciais para que o cliente compre. Então, quais são as condições disponíveis hoje? Você tem o seguro total grátis da Porto Seguro, grátis. Sem Comprou o pegadinha. carro, o seguro tá lá. Comprou o carro, o seguro tá lá. Independente do teu perfil, por um ano. Seguro total grátis da Porto Seguro, 5 anos de manutenção gratuita, ou 100 mil quilômetros. As 5 primeiras revisões? As 5 primeiras revisões você não paga nada, 0,800. E aí nós temos condição de financiamento com o Banco Santander. Uma delas que é taxa 0,99, 50% de entrada em 24 meses. E a segunda, que é uma carência de 90 dias para começar a pagar o financiamento, para todos os financiamentos com 50% de entrada e o saldo em até 48 meses. Pessoal, essas condições, qual que tem alguma regra de durabilidade? As condições, o seguro e a taxa 099, esses estão disponíveis até o dia 10 de setembro, a demais até o final do mês. Como vocês viram, só não vai andar de elétrico se não quiser. Exatamente. Porque a BYD, só não anda de BYD quem não quer. A BYD vai ter gama de produto, Sim. vai ter opção, tem rede de concessionário. São 127 concessionárias hoje pelo Brasil. Todos os estados brasileiros hoje são atendidos por uma concessionária BYD. Pessoal, vocês estão vendo que a BYD não está de brincadeira. O Yuan Pro chega para complementar a gama, mas a marca, como o próprio Henrique disse, ainda vai crescer mais em produto. Como vocês viram aí na entrevista com o executivo da BYD, pessoal, tem muita coisa interessante a respeito do Yuan Pro. Mas o detalhe, esse carro estará disponível apenas numa única versão. Você não terá opcionais aqui. Então tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é série no modelo. Aqui na frente, o carro tem um conjunto 100% iluminado em LED. Isso que vocês estão vendo aí é a posição de lanterna, que também é o DRL. Aí você tem um farol baixo do tipo projetor, farol alto do tipo projetor, luz de pisca e até mesmo o DRL aí em LED, o que garante uma boa iluminação. Também de série o sistema de câmera 360 graus. Você tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma na parte traseira. A gente já conhece dos carros da BYD esse sistema com vários modos de visão das câmeras aí espalhadas pelo carro. Vale destacar que esse modelo não possui sistemas de assistência à condução ativas. Normalmente, outros modelos da BYD eles podem ter câmera no para-brisa mais radar dianteiro. Esse carro não vai oferecer, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, nem alerta de colisão frontal ou sistema de permanência de faixa. Abrindo aqui o capô, como vocês estão vendo, tem sustentação por vareta. A gente consegue ver um motor elétrico dianteiro, que tem uma equivalência aí de 177 cavalos e torque máximo de 290 Nm, o que dá um pouco mais que 29 kg de torque. Aqui nós temos um conjunto que, segundo a BYD, o 0 a 100 desse carro acontece em aproximadamente 7,9 segundos. E a velocidade máxima dele é de 160 km por hora. Apenas a título de curiosidade, o usuário, a única coisa que ele vai interferir é nisso aqui, a água do limpador de para-brisa. Mas o carro também tem aqui na frente o reservatório do fluido de freio e daquele lado o sistema de arrefecimento. Mesmo sendo um veículo 100% elétrico, tem que ter sistema de arrefecimento utilizado aí tanto pelo sistema de climatização do carro, como também para climatizar o sistema elétrico, ou para arrefecer no caso de muito aquecimento, ou até mesmo para esquentar a bateria quando as temperaturas estão, por exemplo, abaixo de zero. Aqui na lateral, o modelo vem sempre equipado com uma roda aro 17 polegadas escurecida e o pneu é um 215 de largura com perfil 60. Não é um pneu com perfil tão baixo, isso deve ajudar principalmente na buraqueira aí do dia a dia. E o detalhe, é um pneu convencional, ele não vai nem ter tecnologia Run Flat ou sistema autoselante. Como a gente está falando de um veículo 100% elétrico, inclusive tração dianteira, para carregar o veículo, você vai usar essa porta aqui do lado. Então ele tem o carregamento AC do tipo 2, de corrente alternada. A gente pode ver que é um carregador embarcado monofásico, que aceita potência máxima de 6,6 kW. Ou então, você tem aí o padrão de corrente contínua. Nesse caso, a potência máxima aceita por esse modelo será de 60 kW. A bateria aqui ela não é muito grande, é uma bateria de 45 kWh. Lembrando, usando a tecnologia BYD, é aquela bateria Blade composta por lâminas, onde a parte química dela é de lítio ferro fosfato.
Uma coisa legal nesse modelo é que ele tem freio a disco nas 4 rodas, né? Até mesmo aqui na parte traseira é freio a disco. Porém, a suspensão aqui atrás é uma suspensão semi-independente, enquanto lá na frente é uma suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Outro detalhe que chama atenção é que o modelo tem a parte aqui traseira totalmente também iluminada em LED, né? Inclusive, ele lembra bastante aquele design do Dolphin, né? Que tem aí esses elementos de lanterna que ligam um lado ao outro do carro. E aqui a gente consegue ver até alguns desenhos específicos do Yuan Pro. Então vai ser possível identificar de forma bastante fácil só pela assinatura luminosa. Além das câmeras 360 graus, a gente também tem sensores de estacionamento. Aqui atrás são 4 sensores ultrassônicos, mas lá na frente são apenas 2 sensores nas extremidades do para-choque. Porta-malas não é muito grande. A gente tem aí um número declarado pela BYD de 265 litros de capacidade. O que a gente observa aqui é que você tem iluminação em LED aqui na lateral e também 2 ganchinhos, um de cada lado aqui para você poder colocar sacolinhas de supermercados ou bolsas. Aqui no porta-malas também, quando a gente levanta o piso, a gente tem acesso ao step. Como a gente está vendo aqui, é um step temporário, não é um step integral. O que está aparecendo é que aqui existe espaço suficiente para você colocar o pneu furado sem ele desnivelar o porta-malas. Agora o detalhe, pessoal, existem espaços adicionais aqui na lateral do step que também podem ser utilizados para guardar aquelas coisas menores. E também aqui no compartimento do porta-malas, ainda esses outros aqui também na lateral para você colocar, por exemplo, garrafas, né, que não devem ficar rolando e elas conseguem ficar na vertical. Ainda que o porta-malas não seja tão grande, ele é relativamente versátil. Ponto interessante que também ajuda é o fato de quando você rebate os bancos traseiros, tem aí a proporção 1/3, 2/3, eles formam quase que um piso, né? Um espaço plano aqui. Você não tem uma diferença ali. Então, se você tiver que arrastar objetos mais pesados para frente ou para trás, não é tão difícil assim. O acabamento de porta desse carro aqui é uma coisa que também chama atenção. Na parte superior aqui você tem material emborrachado. Aqui, um material que não é veludo, né? Mas ele tem um tátil parecido com o veludo. Aqui na porta o couro ecológico acolchoado, aqui você também tem esse couro ecológico e o plástico duro você só vai ter aqui na parte de baixo. Mas a gente vê que a BYD em matéria de acabamento ela capricha, né? É um acabamento mais elaborado. Seguindo aqui para dentro, a mesma coisa, material emborrachado na parte superior, aquele mesmo material na porta e aí o plástico duro aqui na parte de baixo. Aqui na porta tem vários controles, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos e olha que legal, já tem o sistema de rebatimento dos espelhos de série nesse carro, o que ajuda na hora de estacionar. Falando aqui do interior, vou começar aqui pelo console entre os 2 bancos, descansa-braço acolchoado, levantando, um porta-objetos bastante amplo, dá para colocar muita coisa aqui, 2 porta-copos ou porta-latas, e aí a gente tem vários controles aqui. Então tem a alavanca de câmbio, o botão para ligar e desligar o carro, programa de estabilidade, a função auto hold, aquela que quando você para ele mantém o freio acionado até que você acelere o carro novamente, botão para regeneração de energia, você pode escolher 2 modos. Aqui os modos de condução, são 4 modos disponíveis, ligar e desligar o sistema do ar-condicionado, desembaçador dianteiro, botão de volume. Isso que vocês estão vendo é um carregador de celular por indução. Uma coisa legal aqui nesse carregador é que a base dele aqui é aveludada, tá vendo? Não é aquelas bases de borracha, é mais agradável e ao toque não vai riscar o smartphone, né? A gente também tem esse console aqui, isso aqui pode até servir como uma forma do passageiro que está aqui na frente segurar aqui do lado. Tem mais aqui um espaço aqui embaixo, você tem uma tomada de 12 volts, uma USB do tipo A para integrar com a central, entrada micro SD para cartão de memória e mais uma porta USB-C. Então o que a gente pode falar desse console é que ele é bem organizado. Falando do banco, a gente vê um acabamento interessante, né? É um couro ecológico, não é couro de verdade, mas ainda assim ele é micro perfurado e você vê aqui vários elementos de design, por assim dizer. Encosto de cabeça inteiriço e olha só, o banco do passageiro também tem ajuste elétrico, não são todos,
Você tem distância para frente e para trás e inclinação do encosto. O que muda para o banco do motorista? O do motorista também tem um ajuste de altura, mas não tem aquela inclinação do assento. Central multimídia é aquela que a gente já conhece de outros carros da BYD. Ela tem essa tela flutuante que você consegue inclusive fazer a rotação aí para vertical. Estou usando o botão do volante para fazer isso, mas também tem o botão diretamente aqui na tela touchscreen da central, o ponto onde você aperta. Ela usa um sistema operacional Android, por conta disso dá para instalar alguns aplicativos. Aqui, por exemplo, você já tem o Spotify instalado, mas existem outros, como por exemplo o Amazon Music. Isso tudo você faz aqui através da BYD Store quando essa central multimídia está conectada ao Wi-Fi do seu celular. Você tem que usar o pacote de dados do seu celular para fazer isso. A gente também observa aqui uma coisa muito interessante, que é o fato de já trazer mapa de GPS embarcado. Então, se você estiver numa região onde tem problema de sinal, o mapa de GPS já está na memória da central multimídia. Outra coisa, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona. Pode até ter dois números aqui, mas quando você mexe, ó, tá vendo? Os dois lados mudam aí a temperatura. E ele tem alguns recursos interessantes. Quando você vem aqui em configurações, por exemplo, você tem um modo automático que ele pode ser o econômico, onde ele gasta menos energia, ou o modo conforto, que ele vai climatizar mais eficiente, mas vai gastar mais energia da bateria. Os menus da central é aquele que a gente já conhece, né? Então você tem aqui na parte do lado os menus de configuração do sistema, o ADAS, que esse carro em tese não tem, né? Só tem o programa de estabilidade, controle de descida, sensores de estacionamento, e as imagens 360 graus que a gente já conhece de outros modelos aí da BYD. E aí você tem todas as opções aqui, onde você tem gerenciamento de energia da bateria, algumas configurações do veículo, saúde do veículo, ou até mesmo os menus de acesso rápido. Então aqui não há nenhuma grande diferença para o que a gente já conhece dos outros modelos. Volante, né? No caso ele é multifuncional, a gente tem aqui o ajuste de profundidade e também o ajuste de altura do volante. Os botões que a gente tem aqui desse lado é o controle de cruzeiro convencional, não é o adaptativo. Aqui o botão para você acionar diretamente aí o sistema de câmeras 360 graus do carro, esse botão que você pode rotacionar a tela, e aqui alguns comandos para você interagir diretamente com a tela da central multimídia. O painel à frente do motorista, aqui um detalhe interessante porque a gente já viu carros da BYD que às vezes ele tem essa tela aqui flutuante, e outros que você tem a tela lá no fundo com o painel. Aqui não é nenhuma coisa nem outra, você consegue ver a tela aqui, dá para ver claramente a tela, ela não chega a ser coberta por parte do painel, mas também não é uma tela flutuante. E é aquele painel que a gente já conhece dos outros modelos da BYD, inclusive aqui através do volante, você consegue acessar aí várias funções do computador de bordo do carro, tá vendo? Até mesmo o sistema de climatização, do ar-condicionado, aquele recurso que você consegue fazer a cronometragem do carro de 0 a 100, já vimos isso em outros modelos, e funções até mesmo de consumo do carro, você acessa também pelos botões do volante. E quais são as cores do Yuan Pro? A gente mostrou no vídeo de apresentação o rosa. Aí nós temos esse daqui, que é um verde bem clarinho. Você vai ter essa cor aqui, que é o cinza. Esse daqui, que é o azul petróleo. E a outra opção de cores, são 5 no total. Aí você tem também essa opção aqui de um branco. Você pode ver que ele tem uma espécie de um fundo metálico levemente azulado. Essas são as 5 cores disponíveis do novo Yuan Pro. Com exceção da cor rosa por fora, que também tem o interior rosa, todas as outras cores sempre terão esse interior aqui, né, que vai misturar algumas partes num grafite, né, num cinza mais escuro, com esse tom bege, que a própria BYD chama aí de cinza areia. Aproveitar agora para dar uma volta aqui com o Yuan Pro, tô aqui na pista do Aras Tuiuti, a gente já fez algumas gravações aqui no passado, mas vamos ver aí como é que o carro se comporta. Bom, motor 177 cavalos, a gente tem um torque máximo aqui de 290 Nm, não é assim uma potência tão expressiva, mas lembrando, né, esse carro tem uma vocação, digamos assim, bastante urbana. Esse perfilzinho aí que chamam de SUV, mas no nosso canal a gente prefere chamar de crossover. O que acontece aqui no Yuan Pro se você comparar ele, por exemplo, com o Dolphin EV? Ele é um pouquinho mais alto, né? Então, em relação ao solo, você vai ter um veículo que vai conseguir encarar com um pouco mais de facilidade essa questão de lombadas e valetas.
Aqui na pista, né, o Aras Tuiuti tem uma pista muito boa, né, então a gente percebe que o carro é bastante silencioso e a suspensão tende a ser muito macia. Mas vamos passar em cima da zebra aqui, pra gente ter uma ideia da... Olha aí. Você percebe que a suspensão, ela é macia e o carro é bastante silencioso. Vamos acelerar tudo agora. Você vê que ele vai muito bem aí até os 80, mas na hora que ele chega nos 80, você já sente que o carro já não tem todo aquele desempenho. Parte de frenagem do carro aqui, vou forçar um pouquinho mais agora. Você percebe que o freio aqui é bom, você vê que ele tem aquele sistema de alerta no pisca, né? Quando você percebe uma rápida desaceleração, que ele aciona o pisca para avisar quem está vindo atrás. Novamente, vamos pegar aqui a zebrinha, vamos ver, ó. Ó como o carro é silencioso. Esse é um ponto interessante. A gente nota que a suspensão tem essa coisa de ser mais confortável, né? Agora a gente vai ter aquela outra reta ali da pista do Aras, né? Que começa numa subida, depois vai numa descida. Vamos fazer ali uma largadinha estolada só para ter uma ideia do comportamento dinâmico do carro. Vamos ver se não vem ninguém aqui atrás, dá uma paradinha e vamos lá, vamos estolar e vamos sair com tudo. Freio, acelerador, tirando o pé do freio. Não é aquela super saída. Então, assim, chegamos aqui nos 100 km por hora. Lembrando que aqui não chega a ser uma reta completamente plana. Mas o ponto é, não vai esperando um super desempenho no Yuan Pro, porque você não vai encontrar isso nesse carro. A gente sabe que modelos 100% elétricos, eles acabam sendo mais pesados por conta da bateria, né? Porque a bateria não chega a ser tão grande, mas também não é um motor tão potente. Uma equivalência de 177 cavalos, o torque não é ruim, são um pouquinho mais que 29 kg de torque, mas lembrando, né? Peso acaba interferindo em tudo isso. O que a gente percebe dirigindo o carro é que ele vai ser um modelo dessa vocação mais urbana, não será para grandes deslocamentos, mas em relação ao Dolphin EV, você tem uma postura de direção um pouco mais alta. O público feminino gosta muito disso, né? Essa posição mais elevada. Suspensão é bastante confortável e o carro é muito silencioso. Então, para essa aplicação urbana ou semi-urbana, eu vou dizer para vocês que o Yuan Pro vai ser uma opção legal. Mas, se você é daqueles que está preocupado com o desempenho, pretende pegar bastante estrada, pode ser que você sinta falta de um desempenho um pouco melhor. E aí, o que você achou do BYD Yuan Pro? Pessoal, esse carro pode ser encontrado aí nas concessionárias BYD do Grupo Darude. São várias unidades, como por exemplo Campinas, Indaiatuba, Limeira, Americana e até mesmo Piracicaba. O pessoal da BYD Darude prometeu para mim, além de melhor atendimento, melhor negócio para você colocar o novo Yuan Pro na sua garagem ou toda a linha BYD 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.